Para isso, a gente recebe a doutora Andréa Barbieri, que é infectologista, já esteve aqui com a gente também no Câmara, no Viver Bem, para a gente completar um pouquinho mais, complementar este assunto, né? A cada momento temos uma novidade, algum tipo de mudança, como na última semana que o uso das máscaras, ele foi incluído como forma de prevenção. Então, a gente quer saber aqui da doutora quais os tipos de máscaras e por que agora a gente está... Agora a ideia é que todos usem máscaras, doutora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Tentar passar um pouco, né, das informações que, assim, a gente sabe que o que pode ontem, né, o que não podia ontem, hoje pode, a gente fica sempre com um ponto de interrogação e a gente correndo atrás das informações científicas para poder passar para vocês. A questão é que quando a gente está já declarada a transmissão comunitária, eu posso estar oligossintomática, né, porque muitas pessoas podem não apresentar todos os sintomas e aí com o uso da máscara você freia essa transmissão para as pessoas. Então assim, o uso da máscara para todo mundo, ela é muito mais efetiva para quem está sintomático, porque existem algumas máscaras que não têm o poder de filtrar, então ela não protegeria para o ar que você está recebendo, mas ela bloqueia o ar que eu estou emitindo e aí diminui o contágio de uma pessoa para 2, para 3. Né? É porque antes falava-se do uso da máscara justamente porque era mais fácil frear aquele que estava doente. Mas como a gente tem muitas pessoas que não apresentam sintomas, é mais fácil, seria o ideal que todos usassem. Seria ideal todos usar justamente para isso, para frear a transmissão. Então, se eu tô nesse momento começando o meu sintoma e, né, tipo, sei lá, acordei com um pouco de dor de cabeça, né, bem pouco sintomática, amanhã eu vou fazer febre ou no final da tarde eu faço febre, fui trabalhar. Se eu estiver usando máscara, a chance de eu ter transmitido para alguém, ela diminui. Mas nunca esquecer dos outros cuidados. Se eu manipulei nariz, toquei a boca, eu preciso lavar a mão o tempo todo. E a minha grande preocupação do uso da máscara o tempo todo é as oportunidades que a gente tem de tocar no rosto para ajeitar a máscara sem ter higienizado a mão. A falsa sensação de segurança. De segurança, também. Justamente. Doutora, a gente mostrou aí na matéria uma artesã, né, que confeccionava laços e agora está confeccionando máscaras como essa. A gente tem a máscara de tecido, essa é uma máscara caseira, né, foi confeccionada. Tá aqui. A gente tem essa máscara convencional, que eu não sei nem o nome desse material, mas é uma máscara cirúrgica, né? Mais simples. Acho que é tipo uma espécie de um filtro. E a gente ainda tem a N95. São aí no mínimo 3 tipos de máscara. Qual é a diferença entre elas? Tanto a máscara cirúrgica, de uso de profissional de saúde, que, por exemplo, a gente usa dentro de uma sala cirúrgica, né? Na hora que a gente está operando, né? Para evitar que as gotículas do cirurgião, na hora de pedir algum material, as gotículas não caiam né? E não façam a contaminação do ambiente, que tem que ser o máximo estéril possível para a cirurgia dar tudo certo. Então, o motivo é justamente esse, é frear o que está aqui para cá. Diferente, tanto a de tecido quanto a de essa outra, né, que é a de uso de profissional, que é um tecido não tecido, né, vamos assim dizer, a intenção é essa, é frear o que está saindo. Ela não tem poder de filtragem. A segunda, que é de uso de profissional de saúde, ela tem como as tramas do tecido, né, um tecido, vamos dizer assim, né, específico, elas são mais fechadas, esse poder de cair, de contenção do que vem de fora é um pouquinho melhor. Mas a N95 é um filtro, né, que é uma marca registrada de uma marca específica, que na realidade o filtro é o PFF2. Então ele tem a capacidade de filtrar 95% das partículas que a gente está recebendo o ar. Então, aquela máscara N95, por isso que ela é para profissional de saúde. Porque o profissional de saúde, ele está exposto o tempo todo em ambiente com muitas gotículas e aerosol. Esse é o grande Ela tem até um dispositivozinho ali, né? Sim. Esse dispositivo é ela valvulada, né? A gente pode até estar utilizando, mas a maioria das máscaras que a gente utiliza dentro de hospital é não valvulada. Mas agora a gente está usando o que tem, né? Vamos assim dizer, porque realmente nós estamos com falta de insumo. Eu acho que é esse o grande desespero nosso, tanto profissional quanto população. Então, assim, a máscara N95, ela tem um filtro de fora para dentro. Então, ela tem o poder de filtrar o meu ar
e gerar e me proteger. Só que a questão é que o ar que precisa ser filtrado é quando a gente tem aerosol. Em que momento que eu gero aerosol? No momento da assistência que a gente faz a nível hospitalar. Por exemplo, no momento que eu intubo um paciente, no momento que eu aspiro o paciente. Então, esses procedimentos, eles geram umas partículas muito pequenas que transpassa tecido, que transpassa a descartável, mas a N95 filtra tudo. Por isso que a N95 ela é importante para o profissional de saúde. Por isso que para o dia a dia assim... Ela é suficiente. A recomendação é que essa mesmo de tecido seja utilizado, né, por pessoas assintomáticas ou pessoas que, assim, até para aqueles que continuam na atividade profissional, conforme o próprio decreto já liberou, se vai até o mercado e tudo mais, para usar mesmo a de tecido, para que não acabe com a mais eficaz, porque é quem está lidando diretamente com aquele paciente, com os infectados, para quem está na linha de frente. Essa é a grande questão, porque assim, por ser uma pandemia, está sendo utilizado muito mais EPIs em todos os lugares, né, no Brasil e no mundo. Então, as fábricas não estão dando conta dessa demanda. Então, a gente está com muita dificuldade de compra e fora o preço. Uma caixa que custava R$25 de máscara, a gente chega a encontrar ela a R$300, uma máscara cirúrgica com 50 unidades. Então, está extremamente caro e é uma coisa que tem que ser descartada o tempo todo a nível de assistência. Então, assim, isso que a gente pede para a população tá utilizando a de pano, porque eles não fazem procedimento que gera aerosol. E deixe as PPFF2 para os profissionais de saúde que vão entubar um paciente, que vão fazer assistência dentro de uma UTI, que precisa, né? Porque senão, se os profissionais de saúde adoecerem... A gente teve, né, casos em países onde o número de profissionais de saúde foi alto, né, de infectados. Então, assim, se o profissional de saúde cair, quem que vai cuidar da população? Então, por isso que tá... E eu acho que foi até por isso que o Ministério da Saúde, né, através do ministro, fez essa explicação de todo mundo estar utilizando. A N95, que é utilizada pelo profissional, ela pode ser reaproveitada, lavada de alguma forma? Então, é uma discussão tão grande, porque assim, se você for ler, ela é também uma máscara descartável. Mas ela tem um filtro tão bom e tão eficaz que a gente sempre acabou utilizando ela por mais de uma vez, né? Então, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, o elástico dela tem que estar bem preso. Se o elástico não estiver segurando, não estiver vedando, tá na hora de trocar. Ou quando se eu respirar e ela colabar, tá na hora de trocar. Mas ela pode ser reutilizada assim. Só que tem um jeito certo de guardar, né? E a maneira de cuidar na hora de tirar e de colocar essa máscara. Como ela é de ambiente hospitalar, ela está contaminada. Então, você tem que saber pôr e tirar. Eu vi algo na internet, doutora, de que essa aqui, a cirúrgica convencional, a comum, que ela tinha que ser trocada a cada 2 horas. Procede? 2 horas, isso, porque daí ela molha com a saliva que a gente fala e ela deixa de fazer esse bloqueio. Ela não está mais protegendo. E é isso que eu te falo. Por exemplo, se a gente gastava um X, a gente está gastando 8X e a gente não está conseguindo comprar. Já de tecido, como eu vou lavar para ela de fato estar desinfectada? Eu aconselho que a pessoa, por exemplo, se a pessoa vai ficar muito tempo com ela também faça a troca a cada 2 horas, 3 horas. Se a pessoa fala muito. E o certo de ser lavada tem que ser lavada separada das outras roupas, água e sabão normal. Mas o que a gente recomenda é uma alta temperatura, em torno de 60 a 90 graus, para poder destruir toda a partícula viral que pode estar ali. E a pessoa que utilizou, o certo é ela lavar a própria máscara, para que outras pessoas não tenham contaminação com a máscara dela. Eu vi outra coisa na internet, eu vou tentar falar assim, que a gente não pode, se por exemplo, eu vou colocar a máscara assim, cruzada, não pode, porque eu faço uma abertura aqui. O jeito dela ser colocada é sem esse cruzamento. Existem, porque cada um tem um rosto mais fino, um rosto maior. Então, a gente precisa colocar e moldar ela, esse aramezinho que ela tem, para poder moldar o tamanho do meu nariz, para ela ficar mais confortável, principalmente se eu uso óculos, porque senão embaça tudo, né? E aí é o meu grande medo, porque a gente fala e de acordo com que eu abro a boca, ela se movimenta. E aí é quando o profissional ou, né, a população toca na máscara o tempo todo. E na hora de retirar, pegar pelo elástico. E como essa é descartável, ser descartada imediatamente.
o próprio presidente deu um mau exemplo, né? Que ele a todo instante estava lá e torto. Então, assim, de nada adianta eu usar a máscara se na hora de manuseá-la ou até de colocá-la, ela estiver errada. Justamente. E o tempo todo manipulei, passo álcool gel, por exemplo, eu estava fazendo outra coisa, eu tenho certeza que eu não toquei na máscara, mas utilize o álcool gel antes de fazer a retirada para não correr o risco de você contaminar a sua face. Aqui, ela é capaz de bloquear. Ela tem uma certa filtragem, tipo assim, até saiu no WhatsApp mostrando a porcentagem. Para dentro ou de dentro para fora somente, de dentro, doutora? para fora. Essa aí é de dentro para fora. De fora para dentro, só mesmo a PFF2. Existe a PFF1, que é muito utilizado na construção civil e algumas outras situações, e existe PFF3, que é 100%. Né? Mas a gente utiliza a PFF2, ela é suficiente, sim. A gente utilizava muito já em geração de aerosol, por exemplo, em quartos que tem tuberculose. O profissional de saúde, ele entra usando e não adquire tuberculose. A senhora trabalhando na linha de frente, é uma infectologista e sendo do quadro de servidores do Estado, aqui já estamos usando aquele bloqueio até aquela máscara de acrílico para quem vai aplicar veneno. Né? É o protetor facial, ele é recomendado porque ele protege a mucosa do olho e ele protege a própria máscara. Então, por exemplo, na hora que um médico vai fazer a intubação, se ele não tiver com essa proteção, ele vai contaminar muito a sua máscara. Então, o risco que ele tem depois de reutilizar é muito grande. Então, por isso que a gente recomenda. Quase todos os locais está tendo, e até está tendo, como teve aquela portaria, né, que autorizou a fabricação da máscara, também autorizou a fabricação do protetor facial, né? O IFRO está fazendo um convênio, né, e entregando nos órgãos, nos hospitais públicos, para que todo mundo tenha. Então eu achei muito positivo, né? A gente sabe. Depois a Anvisa vai ter um trabalhinho ali para segurar, né? Porque a portaria, ela é bem clara, 180 dias, que é o tempo que deve durar essa pandemia. E depois eu acho que esses insumos, esses materiais médicos, eles devem voltar ao normal no abastecimento. E uma outra coisa, eu acho interessante, porque isso trouxe para as pessoas a preocupação de cuidar, né, da higiene das mãos, do ar que a gente respira, de saber que tem esses bichinhos que a gente não vê. Então a população está preocupada com isso, que talvez a gente não teria essa preocupação antes, né? Então eu acho bem positivo, assim, né? Lógico, né? Não desejo que ninguém, né? Mas eu acho que é interessante que as pessoas estão vendo aquilo que a gente sempre falou que era invisível, né? E que a gente tem que ter a preocupação. Talvez fique uma lição, né? Exemplo ali, a gente viu da reportagem dos garis, em que estava sendo pedido uma conscientização do descarte do lixo correto, principalmente nesse momento de pandemia, mas é algo que seria interessante para a vida toda, né? Sim, a gente fala do resíduo, é algo assim, né? A gente não se preocupa com o resíduo que a gente gera nem dentro da nossa própria casa. Então, se eu quebrei um vidro, eu vou lá, abro uma caixinha de leite, coloco o vidro lá dentro, fecho com uma fita e escrevo vidro. Né? E se eu tenho uma pessoa doente em casa que eu preciso estar utilizando seringas, agulhas e outros insumos, eles precisam ser descartados separados, né? Então, assim, tem que ir na unidade básica de saúde mais próxima da casa e comunicar. Isso é uma legislação, é crime a gente descartar resíduo, tanto de casa quanto hospitalar inadequado, entendeu? É crime. Então, assim, e é uma coisa tão difícil, eu trabalho muito com isso, né, na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e a gente vê, assim, que até os profissionais de saúde não se preocupam com a importância da segregação correta do resíduo infectante. Por que falar em novo coronavírus e não somente em coronavírus, doutora? Porque a família do coronavírus, ela já foi descoberta desde 1960 e a gente sabe que já tivemos 2 que não viraram pandemias, mas que muitas pessoas foram a óbito no SARS em 2002, né, que também era um subtipo de coronavírus. E em 2012 a gente teve o MERS, que era a síndrome respiratória do Oriente Médio. E então, assim, por isso que agora é um novo coronavírus. Algum deles foi pandemia, doutora? Não, nenhum foi pandemia. Do Oriente Médio ficou restrito lá no Oriente Médio, e o SARS que esparramou um pouquinho mais ali pela Ásia, chegou a pegar
a nível de Japão ali, mas não chegou a virar pandemia como este coronavírus. Porque a grande diferença é a capacidade de infectividade do novo coronavírus. Bom, vou pedir licença para a doutora para me despedir de Alta Floresta e Vilhena, que seguem com a programação local. Beijo grande para todo mundo e até amanhã. Doutora, outra dúvida que eu acho bem interessante para o momento é: estamos em meio à vacinação contra a gripe. Se eu tenho algum tipo de sintoma, devo me vacinar? Não. Eu acho assim, a vacina você tem que estar bem, porque a própria vacina da gripe, ela pode dar um pouco de febre, ela pode dar um mal-estar. Então, assim, a gente tem que estar com a imunidade boa para poder receber a vacina. Vai ter profissionais de saúde que falam, não, o que importa é a gente vacinar. Mas a campanha, ela não vai acabar amanhã. Então, se eu estou num quadro que não estou bem, vamos dizer que eu tive um desarranjo intestinal, né? Então, eu estou ali desidratada, espera 2, 3 dias, espera melhorar e aí vai lá e se vacina, entendeu? Outra dúvida que surgiu até aqui nos nossos bastidores é em relação: peguei uma vez o coronavírus, posso pegar uma segunda vez? Por que alguns outros vírus, a pessoa ela tem a doença mais de uma vez, mesmo sendo vírus? O novo coronavírus pode ou não pode pegar 2 vezes? Pergunta difícil. É assim, na literatura ainda não tem nada comprovado que eu peguei e vou pegar de novo. Mas também a gente não garante que eu não vou pegar. Porque como ele é novo, começou em dezembro, a gente só sabe que as pessoas que pegaram lá no primeiro momento, em dezembro, a gente está tendo estudos que estão acompanhando a imunidade. Então, até agora, março, ou seja, 3 meses depois, eles estão imunes ainda. Né? Agora, já existe relato de que a pessoa pegou uma segunda vez, né? A gente viu recentemente na literatura médica. Então, a gente fica sem saber se eu peguei, eu realmente estou imune e por quanto tempo eu estou imune. Porque existe algumas que têm a capacidade de fazer memória de imunidade. E alguns vírus e não conseguem fazer isso. Uns conseguem, outros não. E a gente não sabe do corona realmente como que ele está se comportando. Ele vai ser desse que a gente consegue memória imunológica, porque daí até facilita a vacina. Caso contrário, dificulta um pouquinho a vacina. Então, é por este motivo que a gente ainda não sabe. Mas como ele é novo, a gente ainda não sabe. Mas, por exemplo, quando o Ministério da Saúde lançou esses testes rápidos para os profissionais de saúde, é justamente isso. Eu acreditar que ele dá uma certa imunidade, mesmo que temporária. Então, se eu já tive, eu posso estar na linha de frente mais segura. Eu não vou ter aquele temor. É isso mesmo. Testes por... É porque a gente acredita nessa imunidade. Se você me perguntar, eu acredito nessa imunidade temporária. Eu ainda não sei te falar sobre a imunidade permanente, porque ainda é muito cedo para a gente falar disso. Né? Doutora, há alguma explicação de por que esse primeiro caso surgiu na China em dezembro do ano passado? De onde veio, de onde saiu novamente? Então, assim, é muita especulação, né? A gente acredita que talvez ele estaria circulando antes, né? Que ele poderia ser uma mutação, porque se você vê, a gente tem coronavírus que desencadeia doença em alguns animais. Então, assim, a gente acredita que foi uma mutação, que ele só acometia determinados animais e passou para o humano. E outras situações. Então, assim, é tudo muito novo e no começo para poder a gente tá afirmando. Mas a gente sabe que o começou lá e que foi se espalhando e que o poder dele de infectividade é muito alto. Então, infecta 3, por isso que virou uma pandemia. E porque hoje também a gente viaja mais, né? Se fosse há tempos atrás, a gente não viajava tanto. Então tudo isso facilita, né? O nosso comportamento hoje facilita isso. Muito bem, o assunto tá rendendo. A gente vai continuar aqui com a doutora Andréa. Só que antes, a Loura tem um recado, né, Renata? Isso aí, a gente continua conversando com a doutora Andréa Bavieri, que é infectologista, sobre o novo coronavírus. Queria saber da doutora mais uma vez, temos algum tipo de mudança, doutora, em relação aos sintomas? Alguma novidade? Não, continua sendo um status gripal. Febre, ela não é obrigatória, não necessariamente eu tenho febre. Congestão nasal, tosse, mal-estar. Criança geralmente pode ter um quadro até de diarreia. Idoso geralmente não apresenta febre, mas evolui mais
mais rápido para um quadro de dispneia e de insuficiência respiratória. A perda do olfato e do paladar também fazem parte do grupo de sintomas? Tem relato na literatura de que faz, mas quando a gente olha os estudos, né, que coloca um N específico de casos, a grande porcentagem é febre, mialgia, né, dor no corpo, dor de cabeça, a congestão nasal, tosse, são os que mais são predominantes. A gente teve cientistas, né, pesquisadoras brasileiras que obtiveram sucesso no mapeamento do vírus. Isso é para quê, doutora? O que significa isso? Então, quando você faz o mapeamento de um vírus, de um novo vírus, você acaba descobrindo como que é o tamanho do vírus, a sua especificidade. Então, você consegue, para isso, achar a cura, achar medicamento, achar vacina. Então, esse sequenciamento é justamente você conhecer aquilo que você está lidando. Então, a partir dali, vão abrir inúmeras pesquisas para poder chegar ao que a gente quer, a vacina ou a um remédio específico. Para encerrar, doutora, quer deixar algum recado para o nosso telespectador neste momento? Eu quero. Não esqueçam de lavar a mão o tempo todo. Cuidado. Se puder, fique em casa. Não saia. Né? Se proteja. Proteja com quem você vive. Né? E eu acho que isso é mais importante nesse momento. É um momento de introspectivo. Né? Pensar no eu, mas o coletivo também. Porque eu me cuidando, eu estou cuidando do próximo também. Te agradeço a sua participação. Viu? Obrigada, viu, doutora? E olha, lembrando que este foi o tema do Viver Bem do último sábado, que já está disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Inclusive, lá consta uma pesquisa do Dr. Vinícius e da doutora Ana Escobar, de como o vírus pode se propagar aqui em Porto Velho. Como que vai ser o comportamento da nossa capital mediante a esta pandemia? Está bem interessante o estudo. Se você não viu, se você perdeu, vá lá no nosso canal do YouTube, o canal SIC TV, para acompanhar tudo de perto. Este foi o nosso tema de hoje, que volta na próxima semana mais uma vez o quadro Viver Bem.